Fala pessoal, tudo bom? Parei aquele vídeo anterior para poder fazer esse vídeo aqui que eu acho que ele é bem interessante para poder vocês entenderem por que saber o comprimento máximo de uma linha lateral. Vamos botar um exemplo aqui que eu tivesse que dividir esse bloco em 6 ou 4 unidades. O que acontece? Quando você vai dividir esse bloco, você vai pensar, diferentemente da aspersão, que você vai contar o número de aspersores na área, você vai pensar o seguinte: pô, se eu posso dividir isso aqui em 4 blocos, por exemplo, deixa eu trocar aqui a cor da canetinha, eu podia dividir assim, né? Pá, dividiria ele aqui nesse sentido, vamos colocar se fosse um quadrado, né? Não importa agora. Podia dividir isso aqui, ele nesse sentido. Aí você pensa, não, minha lateral aqui vai ter 60 metros, né? Aí vem a pergunta, será que sua lateral suportaria 60 metros? Essa é a pergunta. Aí tem duas formas. Alguns fabricantes já fornecem para você o comprimento máximo da sua linha lateral. Então vou botar que a minha linha lateral do segundo fabricante fosse de 60 metros. Então você poderia desenhar a sua linha lateral nesse sentido, é claro, e você ia colocar a sua derivação nesse canto, né? Ou nesse canto, por exemplo, aqui. Ah, não, mas a minha linha lateral não suporta 60 metros, ela só suporta 50 metros. Se ela só suporta 50 metros, você não podia ter uma lateral de 60. O que acontece? Você tem que colocar a sua derivação mais ou menos no meio da área, para que sua linha lateral tivesse no máximo 30 metros. Até aqui vocês entenderam o conceito de saber qual é o comprimento máximo da linha lateral? Sabendo isso aqui, pessoal, vamos para o próximo conceito. Para calcular o comprimento máximo de uma linha lateral, eu vou ter que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, na irrigação por aspersão, como é que eu determino a variação de pressão máxima de uma linha lateral? Então vamos lá, na irrigação por aspersão, o que é que eu faço? Para eu saber qual é o dimensionamento da linha, eu considero que a variação de pressão na subunidade seja 25% da pressão de serviço, não era isso? Pressão de serviço, 20%. Isso aqui, na irrigação por gotejamento, o cálculo é diferente. O que acontece? Alguns autores trabalham de alguma forma, mas a forma que eu gosto de trabalhar é essa daqui. É o seguinte, a variação de pressão dentro do bloco inteiro, a variação de pressão, vou colocar aqui a variação de pressão, vai ser determinada pela vazão média, vazão mínima. Cada uma dessa aqui vai ter uma pressão, tá certo? Ela vai me dar uma pressão média e uma pressão mínima. O que eu faço? A variação de pressão na minha subunidade, que envolve lateral e derivação, vai ser em função da M, que é um fator proporcional, vezes HA menos H mínima. Exemplo, eu fiz as contas lá, determinei a minha pressão média, vou botar que fosse aqui de 10, e a pressão mínima que fosse de 8. Esse aqui, vezes um M, geralmente trabalha com 2,5, vai ser 2 menos 2,5, eu teria uma variação de pressão de 5 MCA no bloco lateral e derivação, sendo que desse valor aqui, 60% eu jogo para a lateral, ou seja, eu teria uma variação de pressão na linha lateral de 3 MCA. E agora eu vou fazer a conta. Até aqui, pessoal, eu espero que você já tenha entendido. Eu vou entrar agora em alguns outros conceitos que vão determinar para mim qual é a vazão média e a vazão mínima, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, acho que vocês já sabem que a vazão do gotejador é determinada pela equação do gotejador, que vai ser K vezes a pressão de serviço do gotejador elevado a um expoente x. Ultimamente eu não tenho encontrado dos fabricantes esses valores de K e X não, mas eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como é que você pode determinar isso no Excel, tá certo? Continuando.
Sabendo isso aqui, eu preciso saber o seguinte: como é que eu acho a vazão média? A vazão média, pessoal, é aquela que vocês acham em função do bulbo, ou uma vazão que você já conheça da sua cultura e sabe que aquela cultura responde bem àquele tipo de solo naquela vazão. Aí o que acontece? Se eu substituir essa vazão média na minha equação do gotejador, eu vou determinar qual é a pressão média, logicamente já conhecendo o valor de K e X, dos gotejadores. Então, com a vazão média, eu determino a pressão média, que vou substituir aqui na equação, que vai ser nada mais nada menos do que o quê? A vazão média dividido por K raiz, aliás, elevado, né? Então, você vai colocar 1 dividido por X. Então, com isso aqui eu consigo achar a vazão média. Já a vazão mínima, pessoal, ela é função de alguns coeficientes. Um deles é o coeficiente de variação de fabricação. Se o gotejador tiver um grau de fabricação bom, então ele vai ter uma variação entre o produto pequena, entre 3, 4, 5% no máximo, tá certo? Vou colocar aqui um intervalo de 3 a 5%. Ele vai depender do número de emissores por planta, e principalmente da uniformidade. Opa! Minha canetinha está ruim aqui porque meu moleque quebrou. Então estou fazendo aqui um armengo para não precisar comprar outro. Coeficiente de uniformidade. A equação corretinha, quem não souber, se você entrar na minha página pessoal lá, ele vai estar nesse arquivo aqui. É um arquivo de projeto resolvido. Não está a expressão aqui, mas é gotejo. Então quando você abre, ele vai gerar para você o gráfico. Então a equação é essa aqui. Como eu não decorei, vou mostrar para vocês agora. É uniformidade vezes a vazão média do projeto, coeficiente de uniformidade vezes a vazão média do projeto, dividido por, pode colar, pessoal, não faz vergonha não, dividido por 100 vezes o menos. Qual é o esquema? Qual é a ordem cronológica? Você determina qual é a vazão do seu projeto, a vazão média, em função do PW, em função da equação que você quer, da vazão que você queira trabalhar. Depois você vai com os valores de K e X, você determina a sua pressão de trabalho, pressão média de trabalho, com os valores de coeficiente de variação de fabricação, mais a uniformidade, mais o número de emissores por planta, você determina a vazão mínima, certo? Mais uma vez, com os coeficientes, você vai determinar também a pressão mínima. Com a pressão média e a mínima, você vai jogar na equação, vai determinar a pressão total, lateral e derivação, separa uma parte para a lateral e separando essa parte da lateral agora, variação de pressão na linha lateral, você vai fazer o cálculo do comprimento máximo da linha. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Pessoal, faz uma pausazinha agora, confere se entendeu tudo, tá bom? Se entendeu, vai continuando o vídeo. Se não entendeu, volta para assistir de novo, tá beleza, pessoal? Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora jogar essas informações no Excel para poder vocês acompanharem, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte do Excel que eu quero que vocês entendam é o seguinte: algumas empresas de irrigação não estão fornecendo mais os valores de K e X. E como é que eu posso determinar? Eu montei aqui já uma equaçãozinha, vou até apagar para fazer de novo com vocês. Vou deletar aqui o gráfico, tá bom? Vou só manter isso aqui para não precisar copiar duas vezes. Então vamos lá, eu fui no catálogo da Irritec e tem um gotejador chamado iDrop. Na folha número 5 eu fui lá e baixei o catálogo e tem as informações aqui. Para o gotejador, vamos pegar isso aqui, de 2,1 litros por hora, é um gotejador tipo botão, tá bom? Ele vai dar a vazão em função das pressões. Ó. Eu tinha que converter certinho, mas não converti não. Então eu converti já de uma forma mais rápida. 5 MCA, 10 MCA, 15, 20, 25, 30, 35. Aí você vem e coloca aqui. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. E você vai pegar as vazões correspondentes a cada pressão dessa. Você pode pegar do catálogo, 153, vai copiando e vai colando.
Depois que você fizer isso aqui, você vai selecionar com o mouse os dois lados, tá bom? E você vai mandar inserir um gráfico de dispersão. Gerado o gráfico, tá vendo aqui tem um gráficozinho. Já está até aberto aqui, mas eu vou apagar para vocês verem. O que é que você faz? Com o botão direito do mouse, você clica em algum dos pontos e vai mandar adicionar linha de tendência. Aí assim, vai abrir a caixa aqui do lado, você vai escolher uma equação tipo potência e vai mandar gerar a equação. Essa aqui, se quiser exibir o r² também, você pode exibir. Essa aqui é a equação do gotejador. Se você for observar, é Qzinho é igual a K, que é esse valor. O X aqui representa a pressão e o X verdadeiro é o 0,489. Aí o que você faz? Você pode deixar aqui seu espaço em branco. Então toda vez que você fizer uma alteração do seu gotejador, por exemplo, aqui fosse 1,4, aqui 1,8, 1,95, 2, 2,5, ele já vai alterando o gotejador para vocês, tá bom? Aí você não precisa fazer mais de uma vez não, basta você fazer a fórmula uma vez e deixar pronto na sua planilha. Então essa aqui é a planilha que vocês vão aprender a mexer. Então eu botei aqui, se minha pressão fosse 10 MCA, você vai pegar aqui os coeficientes 0,6985 e 0,4819. Como eu falei a vocês, vocês vão ter que ter algumas informações para calcular a vazão média. Então eu vou anotar aqui a minha vazão média, QA. Vamos botar que eu quisesse uma vazão média de... Vou pegar essa equação aqui de 2,1, teria mais ou menos aqui nesse fator. Qual seria, como é que eu montaria para saber qual é a minha pressão? A pressão, como eu mostrei a vocês aqui, ela vai ser com essa fórmula, QA dividido por K elevado a 1 sobre X. Então vamos lá. Clico, dou um igual e vou colocar. Quem é o valor de K? Desculpa, abre parênteses. Perdão, mais uma vez. Eu quero uma vazão de 2,1 litros por hora. Vou deixar aqui, é bom sempre deixar as unidades, tá bom? MCA. Então, a fórmula diz que a vazão sobre K, entre parênteses, é elevado a 1 sobre X. Você vai montar a equação desse jeito. Igual, vai abrir um parêntese, a vazão dividido por K, olha o K aqui, tá bom? Você pode até fixar ele, fecha o parêntese, elevado, abre de novo parêntese, tá vendo que o elevado é o circunflexo, 1 dividido por valor de X, tá ok? Então o valor certinho aqui é de 9,82, tá certo? Professor, mas está um pouquinho diferente. É porque esse gráfico eu gerei agora. Então, se tivesse uma informação mais precisa do seu fabricante, inclusive também eu peguei a pressão, fiz a conversão direta, porque um bar não equivale a 10 MCA, não, é 10, alguma coisa, não sei de cabeça. Mas a vazão que eu quero é 2,1 e a pressão correspondente a essa vazão é isso aqui. Aí o próximo passo é calcular a vazão mínima. Vazão mínima, vou colocar aqui no cantinho, litros por hora. Como a equação da vazão mínima, como eu não sei de cabeça, eu vou para a minha cola, né? Aí a cola fala em vazão, uniformidade, vazão média, coeficiente de variação de fabricação, número de emissores por planta e 100. Número de emissores por planta você pode pegar naquela relação de número de gotejadores e o espaçamento da planta. O espaçamento de gotejadores, espaçamento de plantas. Então eu vou criar, inclusive aqui já, vou arrastar um pouquinho para baixo, viu pessoal? Se eu selecionar e arrastar, e vou colocar aqui, ó, vou arrastar isso aqui tudinho. Informações, como eu costumo fazer nos meus projetos. Deixa isso aqui separadinho, tá bom? Na verdade, nem precisa deixar isso aqui separadinho, você pode até apagar isso aqui, que isso aqui não me importa, que o que me importa é o valor de K e X. E vou colocar o seguinte, qual é o espaçamento? Espaçamento entre plantas. Vou colocar só aqui, vou resumir, tá bom, pessoal? Espaçamento entre plantas e o espaçamento que eu defini entre gotejadores. Com isso aqui eu consigo calcular o número de emissores por planta, não é isso? Então vamos colocar aqui em função de metro.
Então, se o espaçamento entre plantas for de 0,5 e o espaçamento de gotejadores for de 0,3 metros, é só você fazer a conta. 0,5 dividido por 0,3. Eu já tenho o número de emissores por planta. Se quiser, para ficar organizado, copiar aqui de novo, para não fazer essa conta de novo, você coloca um igual e arrasta a célula até aqui em cima. Dá um Enter. Vou deixar aqui com só 2 unidades. Opa, errei aqui, perdão. Deixei com uma lá, mas vou deixar com 2 aqui. Qual é outra informação? Coeficiente de uniformidade. Esse aqui ele tem que entrar em porcentagem. Professor, é porcentagem mesmo? Não sei, vamos dar uma olhadinha. No projeto ele está entrando aqui, ó, 87 em porcentagem. Tá vendo que está a informação aqui, ó? Informação, porcentagem. Beleza. Eu quero uma uniformidade de 90%, tá certo? Lembrando que esse vídeo ele vai se estender um pouquinho, tá bom? Eu vou precisar pará-lo. Vou parar, inclusive, ele agora, assim que terminar, para pegar a segunda parte. Outra informação que eu preciso, pessoal, é coeficiente de variação de fabricação. Já vou deixar aqui, ele vai variar. Gotejadores bons é 5%, 3%, mas esse valor aqui vai entrar adimensional, ou seja, 0,05. Então, agora eu já posso montar minha fórmula, não posso? Vamos dar uma conferida aqui na equação. 1, 2, 3, eu tenho as 4 variáveis que eu preciso. Então, vamos lá. Dou um sinal de igual, abro parêntese, coeficiente de uniformidade, vezes a vazão média, que eu quero trabalhar, fechei o parêntese, dividido, vou abrir aqui outro parêntese, 100, não é isso? Opa, vezes, perdão, 100 vezes, abro outro parêntese, menos, desculpa, 1 menos, aí eu vou abrir mais um parêntese, tá bom, pessoal? É só você ir acompanhando. 1,27 vezes o coeficiente de variação de fabricação dividido, vou abrir outro parêntese, número de emissores por planta elevado, espaço, a 0,5, que equivale a raiz. Fechei parênteses, você vai vendo que ele vai acompanhando, mudando as cores, até fechar tudo certinho. Vou dar um Enter agora. Então ele está dizendo que a minha vazão máxima, a média de 2,1 e a vazão mínima é de 1,99. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou calcular qual é a pressão mínima. O vídeo está ficando grande, mas por favor, tenha um pouquinho de paciência aqui, na verdade é continuação. Qual é a pressão mínima? Vou usar a mesma fórmula que eu utilizei aqui, ó. Eu vou até copiar a fórmula. Eu não vou copiar não, para não ficar feio. Vai ser igual o Qzinho, nesse caso o Qzinho agora vai ser a vazão mínima, dividido pelo valor de K, fecho parêntese, boto ele elevado com circunflexo, dou um espaço, abro parêntese, 1 dividido, aí pego o valor de X. A pressão mínima do meu projeto é de 8,76. Alguns pesquisadores, alguns autores aqui em CA, como é que eles fazem? Eles pegam a pressão do projeto, como está aqui, e multiplica também por 20%. Eu faço dessa forma, que às vezes dá até bem parecido. Então, a variação de pressão mínima, o ΔH da minha subunidade, vai ser igual a 2,5 vezes a pressão média menos a pressão mínima e dá um Enter. 2,64 MCA. Você viu que dá um pouquinho mais de pressão do que eu simplesmente multiplicar por 20%. Sendo que para a minha linha lateral, assim que eu terminar aqui, eu vou terminar o vídeo, a variação de pressão da linha lateral, eu considero que é uma parte dessa. Uma parte quanto, professor? 60%. Vamos lá, eu vou pegar esse valor igual, ou você pode fazer assim, ou então você clica com o mouse em cima, vezes 0,6. Então, a variação de pressão máxima na minha linha lateral
é de 1,59. Então eu vou fazer minhas contas para que ela caiba, vou fazendo comprimento, calculando o comprimento até que ele dê no máximo 1,59. Vou parar esse vídeo porque eu preciso continuar de outra parte, que eu vou envolver os cálculos de perda de carga em linhas com gotejadores, tá certo, pessoal? Espero que vocês estejam atentos até o momento. E só para finalizar aqui, quem quiser já pode pular para outro vídeo, mas quem não quiser, eu costumo fazer o seguinte, pessoal. Só um detalhezinho para ficar organizado aqui o seu material, eu costumo marcar as células que tem fórmula, eu deixo ela toda branca, então eu seleciono assim, por exemplo, essa área todinha e digo que ela é branca, certo? Aí nas fórmulas que eu quero que eu mexa, eu altero. Aqui tem equação, não tem? Tem. Então as que eu não quero que alguém mexa, eu deixo branca. As que eu quero que você mexa, eu troco a cor. Então eu vou botar aqui uma célula azul clara. Por exemplo, aqui eu não quero que mexa, porque é um valor padrão. Então você pode mexer se quiser. Então você pode mexer só aqui, por exemplo. Então você sai fazendo isso aqui e fica mais organizado. Você pode agora clicar no pincel de formatação, fazer isso aqui. Vou fazer aqui com as equações que eu posso fazer. Onde tiver, opa, errei aqui. Aonde tiver equação eu não mexo. Aqui tem equação, aqui já está calculado lá em cima. Aqui não tem, eu clico em 90, aqui não tem. Aqui não tem, aqui tem. Ó. Então pronto, eu sei que quando eu for montar minha planilha, você já pode aproveitar essa planilha daqui para continuar de vocês, tá bom, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Volto já.